Seja bem-vindo ao curso de cerimonial de eventos. Hoje vamos falar, tá certo, sobre símbolos nacionais, o hino nacional. Lembrando que hoje encerra esse material. Na próxima semana a gente vai entrar agora em protocolos acadêmicos. Eu estou falando agora de cerimonial de eventos e a gente entra em protocolos acadêmicos, tá? Então, na aula anterior, estudamos um dos símbolos nacionais, que é a bandeira nacional. Nesta aula, estudaremos dentro da legislação dos símbolos nacionais o uso correto do hino nacional brasileiro e o significado e uso das armas nacionais e internacional. Acho que deveria ser chamado só o nome hino nacional, né? Mas aqui o material chama de hino. Engraçado, ela chama de hino nacional brasileiro, mas lá na frente, no 18.1, ela fala a execução do hino nacional, porque ela não botou brasileiro, né? Porque dentro dos símbolos não fala hino nacional brasileiro, só fala hino nacional, tá? É o que diz a regra. Devemos observar alguns cuidados na execução do hino nacional nas cerimônias de eventos públicos e privados. Lembrando que eu botei no grupo do WhatsApp isso, e também vou colocar lá a lei, que tem explicando toda essa questão do hino nacional, e a lei que fala, viu? Principalmente o artigo 20, né? Ele vai falar do artigo 30, mas o capítulo do artigo 30 é bem claro em relação a isso, tá? Então, de acordo com o decreto 70, 274 e 72, artigo 20, a execução do hino nacional só terá início, atenção, a execução do hino nacional só terá início depois que o presidente da República houver ocupado o lugar que lhe estiver reservado, salvo nas cerimônias sujeitas a regulamentos especiais, tá? Claro que ele está falando aqui de uma coisa maior, né, que acontece, tá? Parágrafo único. Nas cerimônias em que se tenham de executar o hino nacional estrangeiro, este precederá, em virtude do princípio de cortesia, o hino nacional brasileiro. Que, na verdade, como eu falei, o nome correto é falar hino nacional. Mas ele está falando nacional brasileiro aqui, por quê? Porque tem um hino nacional, né, precederá de cortesia um hino nacional. Qual hino? Estrangeiro ou daqui? Né? Então, por isso que aqui está correto, por quê? Porque aí temos uma comitiva estrangeira. O que é preceder? Ou seja, ele terá a ordem, a primeira ordem é o hino estrangeiro. Tá? O hino, veja o que ela diz aqui, agora ela está dizendo correto. O hino nacional será executado em continência à bandeira nacional e ao presidente da República, ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal, quando incorporados e nos demais casos expressamente determinados pelo regulamento de continência ou cerimônia de cortesia internacional. A execução será instrumental ou vocal de acordo com o cerimonial previsto em cada caso, tá? Ela vai dizer se é instrumental ou vocal, etc. Vamos ver uma coisinha aqui, né? A curiosidade, em 1890, por meio do decreto 171, a composição musical do maestro Francisco Manuel da Silva é conservada como um hino nacional brasileiro e durante um período aproximado de 32 anos, cantava o hino com letras diferentes e inadequadas, nem sempre ajustada à beleza e unidade da música. Somente às vésperas do primeiro centenário da independência, em 6 de setembro de 1922, o decreto 15.671 oficializa a letra definitiva do hino nacional, escrito por Osório Duque Estrada em 1909. Tá? Então, para vocês terem conhecimento. Existem também outros hinos nacionais, que representam símbolos importantes para o país. O mais antigo é o hino da independência, composto pelo próprio Dom Pedro II, Dom Pedro I. O hino à bandeira, escrito pelo poeta Olavo Bilac, foi apresentado pela primeira vez em 1906. Há ainda a canção do expedicionário, o hino cantado pelos pracinhas que lutaram a Segunda Guerra Mundial na Europa, né? E na década de 40 do século XX, tá? As armas nacionais, é obrigatório o uso das armas nacionais no Palácio da Presidência da República e residência do presidente, nos edifícios sede dos ministérios, nas casas do Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal, nos tribunais superiores, nos tribunais federais de recursos, nos edifícios sede dos poderes de recursos, nos edifícios sede dos poderes executivo, legislativo e judiciário dos estados, Distrito Federal e territórios, nas prefeituras e câmaras municipais, na frontaria ou no salão principal das escolas públicas, quartéis do Exército, Marinha Aeronáutica, da Polícia Militar, fortalezas e navios de guerra, nos papéis de expediente,
nos convites finais, publicações oficiais de nível federal. Aí, curiosidade, o brasão de armas do Brasil foi desenhado pelo engenheiro Arthur Zauer por encomenda do presidente Manuel Deodoro da Fonseca, né? Primeiro presidente da República. É um escudo azul celeste apoiado sobre uma estrela de 5 pontas, acompanha aí, com uma espada em riste. Dá para enxergar, né? Colorido, né? Ao seu redor está uma coroa formada de um ramo de café frutificado e outro de fumo florido sobre um resplendor, tá, de ouro. Até porque na época, né, o Brasil era muito exportador de fumo, né? De folha de fumo. Ele está falando de café e fumo, tá? Inclusive, da onde eu nasci, que era Arapiraca, que era a capital do fumo, né? Mas bem, tem fumo ainda, mas fumo muito, as pessoas estão deixando de fumar, né? Um pouquinho e tal. Tá? E o fumo florido sobre um resplendor de ouro, né? Veja aqui por baixo como foi ouro, etc. O selo nacional, de acordo com o artigo 27 do decreto 70, 274, 72, o selo nacional do Brasil é baseado na esfera da bandeira nacional. Nele há um círculo com os dizeres República Federativa do Brasil e é usado para autenticar os atos de governo e os diplomas e certificados expedidos pelos estabelecimentos de ensino oficiais ou reconhecidos. Mas muitos fazem o quê? Coloca o brasão, que na verdade não era o brasão, é o selo. É muito desconhecimento, né? Ignorância, falta de conhecimento. Se você pegar alguns diplomas, eles colocam isso aqui, que não é isso. Não é o brasão de armas, é o selo. É o que diz a lei. Entendeu? Não sou eu, não estou inventando aqui. Não é achismo, é o que está na lei. E o resumo, estudamos sobre o uso dos símbolos nacionais, especificamente o hino, as armas nacionais e certificado de uso. E a atividade, lembrando que eu não lhe autorizei, não está liberado a atividade para trás, mas depois eu libero, deixem pronto, depois vocês colocam, tá? Se você estivesse organizando um evento que contasse com a presença de uma autoridade estrangeira, qual hino seria executado em primeiro lugar? Muito fácil. E você justifica por quê. Lá a lei já diz isso, né? Muito fácil. Vamos. Agora, se tiver alguma pergunta que queira fazer, tá? Então, continuamos aqui. Nós vamos falar agora ordem geral da presidência para a organização das mesas. Ordem geral da presidência. Agora, atenção, gente, é onde vocês vão entender por que na mesa sentam as autoridades em que lugares. Com mesas. Mesas não, perdão, na mesa. Né? Ou a mesa com cadeiras pares ou cadeiras simples. Aqui é onde, para eventos, colações de grau, etc., e muitas das empresas que fazem festa, formatura e por aí afora, desconhecem tecnicamente isso, que é um absurdo. Desculpa dizer esse termo. Até o mestre de cerimônia poderia não conhecer. Ele tem por obrigação de conhecer. Mas o mais absurdo é o cerimonialista não ter conhecimento. Já falei para vocês qual é a ideia do cerimonialista. E o cerimonialista tem que saber disso. E muitas empresas não sabem. Eu já falei para vocês de um caso aqui que eu estava à mesa, uma colação de grau, tive que chamar a atenção da cerimonialista dizendo, me desculpe, mas precisa ter conhecimento de causa. Nesta aula, você irá estudar sobre precedência para mesas diretivas. Lembra que precedência é a ordem, né? Quem deve vir primeiro, etc. Trata-se de um conhecimento bastante interessante, pois surgem muitas dúvidas no momento de convidar as pessoas para compor seu lugar na mesa. A precedência, na composição da mesa diretiva de um evento, temos alguns pontos importantes a observar. Um deles é que a precedência utilizada no uso do símbolo nacional de nosso país, que é a nossa bandeira, também é utilizada para a montagem da mesa diretiva dos eventos. Todo evento tem na sua abertura a composição da mesa diretiva, ou mesa de abertura, que não fica no chamado, né? Que compreende a distribuição do lugar para as autoridades envolvidas naquele evento, juntamente com o convidado de honra e o anfitrião. Para uma montagem da mesa diretiva, alguns aspectos são importantes. O Betega 2002 fala o seguinte: é indispensável o conhecimento do número de pessoas esperadas, bem como a hierarquia das mesmas e as condições em que o evento
se realiza a fim de que seja estudado o tipo ou formato da mesa mais conveniente em função das cabeceiras e convidados. Porque se você convida 20 pessoas e o local só cabe 8, onde é que você vai botar as outras? Então, tem meios de você verificar isso. Então, o local vai influenciar. Mesmo que o local caiba, você vai botar 30 pessoas na mesa? Né? Então, vamos ver isso aí. Ressalta-se, nesse contexto, a importância da elaboração da lista de convidados para que se conheça as autoridades presentes na cerimônia. Vamos lá. Organização da mesa diretiva. Segundo o Betega, 2002, a composição da mesa diretiva se dá a partir da cabeceira da mesa. A primeira precedência será à direita. Cabeceira da mesa não é a ponta, tá? É a cabeça, por favor, né? A cabeceira, né? É porque não é a ponta da cabeceira da cama, lembra da cabeceira? Você tem a cabeceira, você tem o centro. Então as pessoas acham que é a cabeceira, né? Estou só dando essa analogia, né? Não é a ponta aqui. Vamos lá. A primeira precedência será à direita da mesma. Entendeu, né? À direita da mesma. Seguindo o segundo lugar à esquerda. E assim sucessivamente, levando-se. Quando ele fala direita, gente, é de vista para o público, tá? Não é do público vista para a mesa. É da mesa para o público. Ok? Então, a primeira precedência será à direita. Ok? Seguindo-se o segundo lugar à esquerda. E assim sucessivamente, levando-se em conta o critério da mesa par e mesa ímpar. Né? Mesmo que ele esteja no centro. Agora, claro, gente, aí tem um pouquinho de diferença aí de mesa par e mesa ímpar. Vocês vão ver daqui a pouco. Dessa forma, o número 2 fica à direita do número 1 e não à direita de quem olha o auditório. Lembra o que está falando? À direita tá? Da mesa para o público. Né? Tem que ter conhecimento disso. Não vai gerar um problema. Quem for trabalhar, o mestre de cerimônia ele tem que saber disso. Independente, gente, ele tem que saber. Apesar que não sabe, né? Não sabe. Mas o cerimonialista, ou a cerimonialista, ela tem por obrigação. Ainda é pior ainda. E aí tem gente que não sabe. Eu fico horrorizado com formaturas, com não sei o que gente vai... não sabe. Né? Vamos lá, continuando aí. Está aqui, né? Normas gerais. Deixa eu só dar uma lida aqui, tá, gente? Porque está no lado direito aqui. Esquerdo, perdão. Em cerimonial, aprendemos como regra básica, seguindo a ordem geral de precedência, que o convidado de honra ou autoridade mais importante presente, depois do anfitrião, tá? Fica sempre situado à direita deste, o lugar de honra. Seja ocasião, almoço, jantar ou qualquer tipo de cerimônia. É uma forma de demonstração de deferência e consideração com a presença dele. Um bom exemplo para elucidar o exposto foi o recente jantar oferecido pela Rainha Elizabeth ao Obama, né? Só para vocês terem ideia, tá? Por exemplo, se eu tenho um governador, geralmente tem um reitor e o governador senta ao lado do reitor, né? Que é uma coisa que vocês têm que entender. Então, normas gerais para a composição de mesas. Atenção. A pessoa mais importante fica no centro. Não é o convidado. Bom dia, Marcos. Seja bem-vindo. A segunda pessoa mais importante... Veja aí, gente. Ó, é uma mesa ímpar. Certo? Está numeradozinho, né? Lembrando, é da mesa para o público, que você vai distribuir, não o contrário. Então, a pessoa mais importante, aqui, número 1, fica no centro. Lembrando, aqui é uma mesa ímpar. Tem diferença na mesa ímpar e mesa par. E tem isso? Tem. A segunda pessoa mais importante fica à direita do 1. Certo? Lembrando, é da mesa para o público. A terceira pessoa mais importante, que é o número 3, fica à esquerda. E a distribuição continua direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, até onde couber na mesa. Tá? Agora, uma coisa que eu digo, se a autoridade que tem, não houve um prazo de atraso, se for autorizado começar, sugiro que a mesa das autoridades um pouco maiores deixam lá em aberto. Ok? Por uma questão que, quando é confirmado, atenção, que essa pessoa está para chegar e houve um atraso. Agora, vocês sabem que tem eventos
que a mesa só pode começar o evento quando aquela autoridade que é uma coisa, a autoridade que é que tem por obrigação dar um início, outra coisa, a menos que ele autorize, né? O chefe do evento lá, não, ele pode, tá? Mas tem que ter cuidado. Mesas ímpares, né? Que está aqui, ó. Presidente do ato, maior autoridade. Lembra, presidente do ato, que pode ser o chefe do evento, né? Responsável do evento. Mas quem é a maior autoridade? É o reitor, se for na universidade? É o reitor que fica lá. E a segunda maior autoridade, gente, a menos que esteja o governador, por uma questão de cortesia, né? Aí vai fazendo aquela história, né? Mas lembrando, presidente do ato, maior autoridade, 1, 2, segunda maior autoridade, 3, anfitrião, quando não for o presidente. Ou seja, se eu vou dar um exemplo, eu tenho o reitor, é um evento acadêmico, um congresso, eu tenho um reitor, vai estar o governador, um exemplo, tá? Então, o reitor, em tese, o presidente do ato, a maior autoridade, aí vamos lá, eu tenho um reitor que é a maior autoridade da universidade, mas a maior autoridade do que ele é o governador. Então, em tese, o governador fica no meio, quando é ímpar. O 2 fica o reitor, o 3 fica o presidente do evento. Se eu fosse o presidente do evento que eu vou organizar, tá? Se tiver só o reitor, tudo bem, né? Porque o anfitrião é autoridade, mesmo que tenha os pró-reitores, etc. Terceira autoridade na precedência e quarta autoridade. Pronto. Aí está o exemplo disso, né? Mesas pares. Aí o cara pergunta, e agora? E tem isso? Que coisa é? É uma etiqueta, é uma norma. Tem diferença. Mesas pares. Ninguém fica no centro da mesa. Vamos ver o que diz. Este é considerado como uma linha imaginária a partir da qual serão colocadas as autoridades. Presidente do ato, maior autoridade, lembrando, eu tenho aqui 6 cadeiras, eu vou contar da direita à terceira, né? Porque se for 6. Se tiver 8, eu conto aí você divide a metade, claro, né? Se 8, 4 e 4, eu conto da direita, a mesa para a plateia, da direita a quarta. Se tiver 10, a quinta. Se tiver 12, a sexta. Se tiver 14, a sétima. Tá vendo como é que funciona? Aí é a mesma coisa. Presidente do ato, maior autoridade, anfitrião, quando for o presidente, segunda maior autoridade, terceira, e sucessivamente. Continuação da montagem para 8 ou 10 pessoas. Até pode chegar a 30, não sei se é a mesa couber, né? Não é adequado muita gente, tá? Mas, e nem todo mundo vai falar. Gente, precedência na mesa é uma coisa, precedência de fala é outra. Composição de mesa é uma coisa, eu vou chamar de precedência, tá? Ordem de, né? A ordem onde as autoridades vão estar à mesa. E outra coisa é o de fala. Nem todos que estão ali falam, tá? Aqui está um exemplo, tá? Geralmente deve ter sido uma colação de grau, né? Lá do Paraná, o reitor, aí vai as autoridades, tá vendo? A composição de mesa é comum em evento e merece atenção e cuidado. Geralmente deve ser montada para as autoridades que conduzirão o evento. Existem muitas mesas de honra em que, durante o evento, trocam-se os componentes. Nesse caso, a primeira fileira de cadeiras do auditório ou do local onde está sendo realizado o evento é considerada como extensão da mesa, né? Aquela da frente, aí, como a mesa não coberta, você usa naquela primeira ou as primeiras fileiras, tá? Que estão à frente à mesa. Ok? E deve ser ocupado por autoridades ou personalidades que farão parte dela. Os pronunciamentos deverão ser determinados pelo cerimonial, juntamente com os responsáveis pelo evento na fase pré-evento. É aquela história, tem 10 pessoas na mesa, as 10 vão falar? Não. Existe também, dentro da colação de grau, ritos, como em congresso também tem rito. A precedência de fala é crucial. Os pronunciamentos deverão ser determinados pelo cerimonial, como falei, na fase do pré-evento. Caberá ao organizador do evento informar as autoridades ou convidados que terão de se pronunciar durante o evento.
tema e tempo de uso da palavra. No máximo, gente, dependendo, quando eu repito, é 10 minutos. Tem gente que quer falar meia hora. Existem situações, mas há casos excepcionais. Tá? Por exemplo, se vocês viram a posse do presidente da República no Congresso, ele tinha um tempo de até 40 minutos, uma hora, porque ele é um rito especial para aquilo, entendeu? Né? Tem a fala do presidente do Congresso, que é o que abre, né? E tem as autoridades, etc., mas nem todo mundo fala ali. Por quê? Porque é um rito. Tá? Geralmente, tá, ele fala quando do ofício, do envio do ofício convite. Geralmente, os pronunciamentos na mesa de honra são abertos pela autoridade que preside os trabalhos, se é o reitor, se é o governador, etc. Os demais pronunciamentos seguirão a ordem estabelecida pelo cerimonial. A chamada para a composição de mesa obedecerá à ordem de precedência das autoridades. Em uma mesa de honra, não há necessidade de pronunciamento de todas as autoridades que compõem. Os pronunciamentos em uma mesa composta por várias autoridades devem ser breves para não correr o risco de dispensar a plateia. Por isso que, no máximo, 10 minutos já é um grande tempo. Se for ver, fala, né? 10 minutos é um grande tempo. Então, em resumo, estudamos sobre os critérios da composição da mesa diretiva, como se dá a precedência de autoridades e como compor a mesa par e ímpar de autoridades no evento. E a atividade, ele pede o seguinte: elabora uma precedência para autoridades compor a mesa diretiva em um evento na própria organização que você trabalha. Uma abertura de um evento, dos de trabalhos, vocês vão fazer isso aí, tá? E, por último, etiqueta e boas maneiras. Aqui, gente, vai entrar em algumas situações, tá? Porque pode ter jantar, então tem toda uma questão de rito. Nesta aula, estudaremos sobre as boas maneiras de uso da etiqueta nas relações profissionais e pessoais. Antes de passar aqui, alguém tem uma pergunta que queira fazer? Professor Marcos? Oi, Leda, quer fazer? Fique à vontade. Quem cronometra e quem dá, geralmente, é o mestre de cerimônia que faz. Em tese, isso, a Leda está perguntando, o microfone está aberto aqui, mas ela está aqui na sala. Quando você convida, você vai dizer, você tem um prazo máximo de 10 minutos para isso. Tem um bom senso, às vezes, passar 2 minutos, tá? Não há problema. Quando se demora, a cerimonialista ou mestre de cerimônia pode, se não quiser, mas pode botar um papel, dizer que deve se encerrar. Isso tem muito problema, gente, em congresso. O moderador da mesa é o responsável de alguém que modera. Mesmo na conferência, existe aquele que modera, aquele que vai, ele tem que dizer o tempo, se é 40 minutos, dependendo, meia hora, 20, ele tem que dizer que são 20 minutos. Ou ele dá a dica, quando tiver faltando 5 minutos, ele coloca. Se tiver, por favor, conclua que já estamos encerrando. Há casos de a pessoa que está comandando tem que intervir e dizer, conclua que já estamos no tempo. Já tive um caso no evento que um palestrante chegou atrasado, mas era problema dele. Eu não posso tirar, eu fico triste e pé da vida quando eu tenho um evento, eu tenho 20 minutos de fala, porque o cara deu um problema lá na organização, seja lá, eu vou ter 5 minutos. Isso é falta de respeito para com aquela pessoa. Então, por isso que quando alguém vai... Eu vou dar um exemplo claro. O congresso que eu vou organizar em julho, ele está todo programado a programação. Então, se ele começa às 8 horas, e se eu atrasar 10 minutos, a menos que eu tenha uma margem. Por exemplo, se eu tenho 3 pessoas, eu tenho 2 horas da mesa ou da conferência, dependendo do nome que queira dar, tá? Porque às vezes tem lugares, gente, que conferência é para todo o público e tem mesas que são simultâneas. Então, ou são mesas, vai depender do evento. Então, se eu tenho 2 horas, de 8 às 10, e cada palestrante tem 20 minutos, presta atenção, então dá 1 hora só de palestra, de fala de cada um. O que eu tenho que entender? Que a passagem um para o outro dá 1 minuto, 2 minutos, vamos dizer que, né, 1 hora e 6 minutos, no máximo. Né? Se houve um atraso de 15 minutos ou 20, eu ainda tenho de sobra aí 40, meia hora, que pode, as perguntas, né? Uma margem boa. Agora, tem um atraso de meia hora, 40 minutos, isso afeta lá na frente. Eu acho que, aí um detalhe, está de 8 às 10. Aí o que é comum nos eventos? De 10 a meio-dia. Isso é um erro grotesco de quem organiza. Primeiro, ele tem que dar um tempo, porque vai ter
mudança de mesa, organização, descanso. Por isso que no evento que eu organizo, eu dou meia hora para as pessoas que quiserem tomar um café, organizar a mesa. Tem evento que termina a conferência, eles têm que ir para as salas, então tem lugares que, por mais que seja o lado, tem que ter o tempo, a organização. E se eu boto às 10 horas, vai começar às 10h30, 10h40 o outro. Se não tiver atraso, essa mesa é primeiro. Isso é falta, sabe de quê? Visão estratégica de quem faz um evento. Eu participei de um evento agora em outubro que não deu. Imagine, uma coisa terminava um horário. Aí, a mesma hora começava, eu tinha que deslocar para um lugar um pouco mais longe. O evento, eu tenho uma hora de oficina, gente, só dei 20 minutos. Entendeu? Por falta de quê? Porque já foi atrasado, porque tem que se deslocar, chegar lá e esperar o povo chegar, é meio complicado. Então, nesta aula, estudaremos sobre as boas maneiras e o uso da etiqueta nas relações profissionais e pessoais. Muitas pessoas consideram que etiqueta é uma forma de frescura de pessoas que não têm nada a fazer ou que boas maneiras são somente para mulheres. Isso aqui é mais machismo do que tem, né? Mas ele está chamando atenção disso. Tem gente que pensa nisso, né? Sabe que a etiqueta sempre esteve presente em eventos sociais. E, na atualidade, de forma mais simplificada, ela nos auxilia a viver melhor em sociedade. É um conhecimento que devemos ter tanto para organizar quanto para participar de um evento. Vamos conhecer algumas dicas bem práticas. E o que é uma etiqueta? Para Doris Azevedo 2005, são regras de comportamento que nos auxiliam a ter uma postura condizente com o ambiente e a ocasião. Nada para complicar, e sim facilitar a nossa vida. A etiqueta ao cumprimentar pessoas. Quando estamos sendo apresentados a alguém pela primeira vez, devemos evitar beijos. E muito menos na boca, por favor, tá? É de bom tom, um aperto de mão firme, olhando nos olhos da pessoa que se está apresentando. Se estiver usando óculos, retire-os ao cumprimentar alguém. Mas tem gente que quer ficar com óculos, etc., né? Deixa eu falar. Deve se apresentar o mais velho ao mais novo, o mais importante ao menos importante, hierarquicamente falando. E a mulher ao homem. Caso alguém pergunte como vai, responda bem, obrigado. Nada de ficar se lamuriando. Olha, eu estou lascado, estou devendo o fundo do mundo, etc. Não, meu filho, ali ele não é psiquiatra que vai ouvir nem muro das lamentações, tá? Caso alguém deve-se. Professor Marcos, dizer assim, né? Eu estou aqui passando necessidade, o cara comeu no coco bambu, etc. Estou morrendo de fome. Como o cara está morrendo, né? Aí é difícil, né? Deve-se evitar falar a célebre frase prazer em conhecê-lo em um primeiro contato, sabe por quê? Porque como você está conhecendo a pessoa naquele momento, você ainda não sabe se realmente é um prazer ou não, né? Pior que é mesmo, viu? O que fazer então? Como vai? Está de bom tamanho ao final, quando estiver indo embora. Daí sim, se foi um prazer conhecer tal pessoa, pode falar sem constrangimento. Não se deve gesticular demais, mas também ficar o tempo todo em uma posição é ruim. Além do mais, os gestos comedidos enfatizam a sua fala. E cuidar também com os gestos, né? Às vezes, né? A descrição é bem-vinda em todas as ocasiões. Nada de ficar falando mal da vida alheia. Isso aqui não tem, né? Querer saber de assuntos íntimos que possam constranger quem está. Você é casado? Você tem filho? Você tem namorada? Você mora onde? Sua casa tem geladeira? Né? Essas coisas, por favor. Né? Eu me lembro que na sala dela tem um professor que quase não fala, né? Assim, é o básico. Você tem. Professor, você é casado, isso não é da sua conta. Bem assim mesmo. Né? Pra você ter ideia. A gente já falar, né? Não é que é deselegante, é porque a deselegância foi na pergunta. Então tem cuidado em certas situações. E quando as autoridades têm ritos muito rigorosos, principalmente estrangeiros, tá? Ou estrangeiras, no caso das autoridades. Nem todas as pessoas trabalham no mesmo ramo de negócio, portanto, evite o uso contínuo de jargões técnicos no seu linguajar, além das pessoas não entenderem o que você está falando. Você passa um certo ar de arrogância. É uma coisa que eu falo muito, né? Essa questão, por exemplo, eu trabalho no futebol,
eu fui a futebol, arbitragem, existe termos técnicos, que é o jargão, e quem trabalha com corrente esportiva tem outro. E quer que use o jargão do outro. Não é bem assim. Agora eu tenho que explicar o que seria, né? Gritos e sussurros são absolutamente dispensáveis. Evite tocar nas pessoas quando estiver conversando com ela. Nem todas as pessoas gostam de serem tocadas. Chame a atenção pela sua conversa e não pelo toque. Informe-se, leia, dê mais consistência à sua conversa. Isso demonstrará que você não está parado no tempo. Não use expressões que denotem intimidade. Querida, flor, gracinha, mocinho, princesa. Não é? Tá? Cuide com alimentos que podem causar mau hálito. Eles podem e serão usados contra a sua imagem. Com máscara tá bom hoje, né, meu bem? Com a máscara eu já diminui, mas cuidado, viu? Tá? Cuidado com o preconceito. Evite piadas envolvendo raça, religião, time de futebol, sexo em geral. São consideradas atitudes de mau gosto as que envolvem estas questões. Envolvem. Isso acontece muito, autoridades querem falar uma coisa e acabam colocando inequivocadamente em contexto. Né? O presidente da República é comum. O que está aí, o que está, de vez em quando sai uma coisa que não deveria ter falado. Ele deveria ter prudência na fala. Tá? E quando ele usa desnecessariamente isso, é que é vergonhoso. E as pessoas dizem assim, o presidente tem que ser sincero, o autor tem que ser sincero. Cuidado com isso, porque ele tem ritos, etiqueta dentro do cargo dele. Ele não pode dizer qualquer coisa em qualquer lugar. Ele tem ritos que ele deve seguir. Tá? Você imagina, vai o presidente da República com a Rainha Elizabeth, ou a outra que está lá, o rei agora, e eu vou dar tapinha da. Isso é considerado para eles uma falta de respeito e deselegância. Né? Tivemos o caso na morte da rainha, umas situações lá que foi deselegantes. E parece que as pessoas acham que essa brincadeira é linda em todo lugar, e lá fora é visto com maus olhos. Né? Cultura não é questão só de instrução, é questão de respeito, os ritos que se tem nos outros. Tá? E etiqueta com os meios eletrônicos. Eita, que isso aqui é outro roubo danado também. Né? E-mail, evitar repassar. Correntes. Hoje não é mais, né? Hoje é rede social. É corrente para lá, é corrente para cá, você vai se lascar para lá, você vai lascar para cá, você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo. Tem que ter cuidado. De qualquer ordem, mesmo que tenha uma ameaça ao final. Caso você não repasse, algo terrível poderá lhe acontecer. Aí eu digo, vai lascar 3 vezes mais pior para você, meu amado. Não disse assim, se você... Ah, mas nos e-mails tinha isso, né? De santo, não sei de quê, etc. Se você não repassar isso aqui, você vai morrer. Eu digo, oh, coitado, ele vai vir 3 vezes pior para você, viu? Você tá mandando. Aí eu boto, já que você disse que isso vai acontecer terrível, isso aqui vai vir 3 vezes pior para você, porque eu não repassei para ninguém, aí só vou pôr para tu que mandou, né? E esse tipo de coisa, hoje em rede social é ridículo isso. E as pessoas não olham se as pessoas querem ou não. Mesmo que seja favorável, tá? Uma história que dá raiva, né? Na política aí agora, o cara mandava, mesmo que seja favorável. E quando é contra, que ainda é pior, né? Eu tive que bloquear algumas pessoas porque ela não teve etiqueta de respeito com as pessoas. Quando fala meios eletrônicos, também as redes sociais é uma delas, né? E sem contar que as pessoas, às vezes, entram, né? Uma coisa no grupo, outra coisa na sua postagem pessoal, as pessoas ficam falando besteira também. E-mail comercial não precisa ser extremamente formal, mas não abrevie as palavras, evite intimidades e jargões técnicos também. O telefone celular seja discreto, as pessoas que estão à sua volta não precisam participar da conversa da sua intimidade, isso é o que mais tem. Ah, no ônibus, etc. Ei, fulano, vai dar? Ninguém sabe o quê, né? E começa, né? Manter um celular no modo silencioso em lugares públicos, inclusive em restaurantes. Gente, tem eventos que os caras modo silencioso, etc. E tem gente que é triste, né? Tiririm, 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 aí liga lá, inclusive pessoas que estão na mesa. Estou falando, né? Evite ligações longas, pergunte se a pessoa para quem você está ligando pode falar naquele momento. Vá direto ao ponto também, tá? Quando ligar para o celular de alguém, não pergunte quem está falando. Foi você quem ligou, você deve saber com quem está falando. Ou dizer assim, se for para um setor, olha, aí é do setor tal, tudo bem. Quem é que está falando? Aí eu me lembro que tem uma pessoa que pergunta, por parte de quem? Ou seja, quem é que está falando? Quem é que quer, você quer, quem é você que quer falar com alguém?
Quando alguém diz assim, o que está falando aí? Né? Agora, existem casos, tá, gente? Aí são casos excepcionais, que a pessoa lá sofreu um acidente, a pessoa pega o telefone e tenta ligar para alguma família, né? Aí você pode perguntar, por parte de quem? Aí o cara vai explicar, aqui é do bombeiro, papapá. Pode ser uns golpes, né? Aqui é do não sei de quê. Aí, bem, você perguntou por parte de quem, né? Tá? Quando deixar um recado na secretária eletrônica, quase isso não tem hoje, né? Hoje é o WhatsApp, grupo que você informe todos os detalhes para que a pessoa possa retornar. Nome completo, número de telefone, dia e hora que ligou. Eu me lembro, gente, que ligaram para minha casa, acho que ligaram para o meu número, né? Eu estava em viagem, eu tinha esse WhatsApp, tá, gente, assim. E eu ganhei na nota fiscal do Estado, né, para de Alagoas, eu ganhei 10 mil, isso já está em 2014, foi 2015, já faz um tempinho, né? Aliás, 2014 não, gente, antes de 2012. E eu fui dar aula, né? Aí daqui a pouco eu ligo. Aí ligaram, né, de casa. Olha, teve uma pessoa da Secretaria da, da Fazenda, da Receita ligou para você. De que porra é isso? Tá, né? Aí engraçado que eu vi depois do telefone, era um número fixo, era um número que geralmente é público. Aí de que isso deve ser golpe. Só que não, aí eu liguei, né? Aqui foi uma pessoa que ligaram para mim, tá. Ah, que era o setor. Não, porque você ganhou um prêmio tal e é sexta-feira já a entrega. Eu fui ver que realmente meu nome, né? Aí, tempo depois, o cara foi, viu lá meu nome. Eu digo, eita, só vão pagar daqui a 2 meses. Então, já estava na conta que eu não tinha nem visto. Mas foi-se embora voando, meu filho. Na época voou, tá? Então, deixar, né? Postar o nome completo, o nome, telefone, setor, de hora que ligou. Caso você esteja em um lugar barulhento, falando no celular e não consegue ouvir direito o que a outra pessoa está falando, lembre-se, é você que não está ouvindo. Evite falar alto demais. Você só estou numa festa, talvez tenha que falar alto por isso. Ou em outro momento, tá? Evite atender o telefone quando estiver em uma reunião, almoço ou jantar de negócio. Caso seja visualmente necessário, avise as pessoas que estão com você na cidade. Ó, eu estou percebendo um telefonema, tá, por isso. Que às vezes a pessoa já está, né? Etiqueta da boa convivência. Eu não vou dizer muitas coisas aqui, mas na universidade eu vejo assim, tá lá e o cara. Uma coisa é uma conversa informal, tá? Mas uma conversa, né? Então, a etiqueta da boa conversa. Um com licença, antes de entrar em qualquer lugar, é muito bem-vindo. Agora, quando você está numa reunião, ou a pessoa está falando, e você, bom dia! Você tira tudo. Então, entrem, tá? Tem momentos que é bom nem você falar. Entre, nem diga, desculpa pelo atraso. Assim, nem desculpe, entre logo, fique lá, que já vai atrapalhar mais ainda. Né? Obrigado é de bom tom. Pedir autorização para usar qualquer coisa que não lhe pertence, uma caneta que seja, dá preferência a pessoas mais idosas e mulheres. No elevador, lembrar que sempre deve-se esperar que as pessoas saiam para depois entrar, que é uma coisa igualzinha no metrô e no ônibus, né? Agora, lembrando, o metrô tem portas específicas de saída e tem porta de entrada. Tem metrô que sai o pessoal por um lado e entra pelo outro. Mas se você for em São Paulo, primeiro, se você não souber a porta de sair, você vai entrar no outro, você não vai conseguir sair. E no horário de pico, já pegou uma coisa dessa, foi terrível, viu? E as pessoas levam. Meu filho, assim é para o outro. Aos fumantes, sempre optar por lugares externos, já janelas não se ficam lugares abertos. Por exemplo, gente, hoje no Brasil existe uma lei que proíbe você fumar em lugares fechados. A menos que seja aquele lugar específico para fumar mesmo, né? Que só que as pessoas pensam. Diferente, gente, na Europa é o contrário. Você tem no lugar fechado, um lugar só para não fumantes, e no lugar que vai estar incensável. Ou é ali, aqui já é o contrário, né? Tá? Evite chegar atrasado, onde quer que seja. Evite chamar as pessoas aos gritos ou por sinais sonoros. Procure ser simpático e estar sempre de humor. Não invada a privacidade dos colegas mexendo no que não lhe pertence. Cuidado com gírias, palavrões, principalmente no ambiente de trabalho, não são bem-vindos. Tá? Caso peça algo emprestado, não esqueça de devolver o quanto antes, viu? Respeite o colega de trabalho quando ele não lhe parecer muito bem. Se for o caso, ofereça ajuda, mas não insista.
Seja organizado com sua mesa de trabalho, por exemplo. Não use o seu cargo para tirar vantagem. Não seja arrogante falando. Você sabe com quem está falando. Eu me lembro uma vez que a gente foi dizer isso para uma pessoa aí, o cara disse, se você não sabe, imagine eu. É, se você não sabe nem quem é a sua pessoa, e eu sou obrigado a saber, né? Etiqueta nas apresentações em público, cuidado com a aparência é fundamental, sem dúvidas, a primeira impressão é que fica, mesmo antes de você abrir a boca. Para as mulheres, é desaconselhável usar decotes, transparências, minissaias, lingerie aparecendo de cor escura com roupa clara, cores de estampas berrantes, acessórios exagerados, cabelos de mais cuidado, sapato para cuidado, né? Para homens, aí eu ia perguntar, não tem para homens também não? Uma coisa que vai depender também do lugar, né, gente? Para os homens, é desaconselhável barba e bigode, pode fazer unhas compridas, cabelo mal cuidado, sapato para cuidar, meias que não sejam da mesma cor do sapato. Camisas com colarinhos desgastados, roupas de cores berrantes, perfumes fortes, o mesmo se aplica para mulheres. Essas são as etiquetas que ainda tem alguns questionamentos, tá? Em festa de final de ano, oferecida pela empresa, nada de levar a família sem autorização, não insista. Lembre-se, não é porque você está em ambiente fora da empresa que você pode fazer o que quer que lhe venha na cabeça. Não exagere na bebida, o seu chefe é sempre seu chefe, divirta-se, mas não esqueça da importância de cuidar da sua imagem. E também o chefe tem que entender que você não é objeto de propriedade dele também. Etiqueta à mesa, caso não saiba qual é a ordem dos talhares para começar a comer. Observe as pessoas, os talheres, né? Mas os talhares, porque os talheres são facas, aqui os talhares são gerais, tá? Uma dica, comece sempre de fora e não de dentro para fora. Eu vou contar uma história que aconteceu aqui, que eu fui para o Rio de Janeiro, mas eu fiquei com raiva do garçom. Eu não mexia muito com isso, né? Colher de sobremesa, garfo de sobremesa e faca de sobremesa. Marcador de lugar, aí tem taça de água, taça de vinho tinto, champanhe e taça de vinho branco. Quando é que já tá chique, tá, gente? Quando é coitado que ele vai lá, pede logo e acabou, né? Colher de sopa, faca de peixe e faca de mesa. Soplar, prato raso e prato fundo. Garfo de mesa, garfo de peixe, guardanapo de ponta, né? E isso é muito, lembra, de fora para dentro, né? Eu me lembro que eu estava no Rio de Janeiro, no restaurante, e eu pedi o carne, não peixe, e o garçom, aí foi erro do garçom, ele deveria ter tirado a faca de peixe. E eu fui com esse diacho da faca, ele não tinha visto a atenção, comecei a cortar o diacho da carne, e nada de cortar, porque faca de peixe não corta, meu bem. Porque peixe já é leve, você tira, né? Mole. E eu chamei o garçom, eu quero uma faca de carne e não de, ou chamada faca de mesa, e não faca de peixe, seu desgraçado. É, tá vendo? O sistema é bruto. Então, palitar os dentes à mesa, nem pensar. Passar o fio dental à mesa, nem pensar. E maquiar-se à mesa, também não. Fazer rumores, arroto, bater talheres no prato. Eu faço isso em casa, tá, gente? A minha esposa fica danada, porque eu costumo aí, não vai fora, você não faz, né? Assoprar a sopa, colher de boca aberta e falar de boca cheia. Comer de boca aberta, perdão, não é colher não, tá? A mesa nem pensar. Mascar chicletes, como de mascar de pensar. Devemos evitar encher demais o garfo de alimento, fazer barulho com a boca ou ingerir alimentos líquidos, brincar com as coisas dispostas na mesa, copos, talheres, guardanapo, que hoje chama mais guardanapo, são toalhas. Aí qual toalha tu tá falando, cara? Né? Toalha, né? Qual a toalha, né? Sentar-se à mesa e depositar o guardanapo tecido no colo, ao levantar-se, depositá-lo à esquerda do prato, sem dobrar, e não à direita. Sabia disso, vocês? Eu também não. Já começou os olhos a usar isso, né? Quando estiver representando a mesa, a empresa em coquetéis, jantares, almoço, evite bebida alcoólica, mesmo que o seu anfitrião esteja devendo. No caso de convite feito pela empresa, é ela que paga a conta, assim como dá por encerrado o evento almoço-jantar.
E aí é bom que vocês deem uma olhada, tá, gente? Porque tem uns códigos quando você usa os talheres, né, em certas posições, tá? Diferentes formas de servir. Ah, isso é outra coisa muito interessante. Se você não sabia, vai aprender aqui, vou cobrar extra, viu? Rapaz, esse curso de cerimonial de eventos não é brincadeira, não. Devemos aprender não somente como nos comportar durante as refeições, mas também como servi-las, para proporcionar aos nossos convidados momentos agradáveis. Veja as formas mais comuns de serviço no nosso país. A americana, o serviço americano pode ser empregado em qualquer ambiente que comporte grande número de convidados e não necessita de local muito espaçoso para o buffet. Uma mesa grande, onde são organizadas as iguarias frias e quentes. Em cada um dos lados do buffet, há mesas onde são depositados pratos, talheres, guardanapos, copas, etc. Por se tratar de um serviço onde cada pessoa pega os utensílios e se serve sozinha, é importante que entre as travessas haja espaço para que o convidado apoie o prato no momento de servir. Que tem uns que nem tem, né? Tá vendo que tem formaturas, colação de grau, de empresas que nem sabem disso? Aí você tem que perguntar, você vai querer americano? Ele tem que explicar o que é americano, né? Quem trabalha com buffet, essas coisas, tem por obrigação, tá? Vamos lá continuar. Para um buffet americano, a melhor opção são as comidas que não precisam ser muito cortadas. Dará menos trabalho aos convidados. Aqui é um exemplo disso, tá vendo? Vocês vão ver muito que o café da manhã, um almoço americano, né? Diferente do self-service, tá? É um self-service, mas há uma diferença, tá? Ok? E buffet é uma coisa mais completa. Não sei se vocês, quando vão para o hotel, tem que ter muito cuidado. Uma coisa que eu disse: café da manhã e buffet. O buffet ele é completíssimo. O café da manhã pode ser só bolacha, creme crack e café. É o café da manhã. É o básico do básico. Então, tem lugares que você for, tem que perguntar: é buffet ou é café da manhã? Cuidado, viu? Eu já fui para o hotel em Buenos Aires, que o café era bolacha Maria e café. E só. E eu expliquei, olha, e o café é o café. Aí as pessoas, isso é o básico do básico. Se não tiver muita coisa, não me venha cobrar. Eu estou levando o grupo que é assim. Se você quer uma coisa a mais, por exemplo, tem outra vez que tinha um pouco maior, mas ovos era a parte. Então você pagar pelos ovos à parte, entendeu? Não é a sua casa que tu come do que quer, etc. Cada lugar tem sua particularidade, né? Você tem cuscuz para nós aqui, etc. Ou pão com manteiga, pão com ovo e tchau. É o café deles, não é buffet, tá? A francesa, nesse serviço, a travessa é apresentada pelo garçom ou copeira pela esquerda do convidado para que ele próprio se sirva. Depois, né, de todos terminarem de comer, o prato sujo é retirado pela direita. E o outro prato limpo é colocado da mesma forma e no mesmo lugar. Bebidas são servidas pela direita. A toca for trabalhar de garçom tem que aprender isso, tá vendo? Se a entrada for um prato frio, poderá ser servida em pratinho menor, quando o convidado sentar-se à mesa. Olha aqui o exemplo, tá vendo? Isso é lá francesa. O americano é que você se serve. Aqui o cara leva para você, você se serve. Aí tem situações, né? Como falei, há situações quando ele vai pela esquerda e quando vai pela direita, tá? E temos a brasileira. As travessas com os alimentos e bebidas ficam expostas à mesa, como em nossas casas. Ao servir, a dona da casa pode começar por um convidado de honra ou pela pessoa mais velha. Depois, cada um se serve sozinho. O anfitrião é o único a se servir e o último a terminar de comer. Evitar colocar casais juntos para não haver conversas paralelas. Marido se senta em frente à mulher, evita frases negativas ao perguntar se o convidado quer mais alguma coisa, por exemplo. Você não quer mais vinho? É danado com isso, eu não como muito, eu sou igual a la francesa, bem pouca, não é a forma de colocar. Eu não sou de comer muito, gente, tá? Eu não sou. Mas pergunto, sei, come isso, come aquilo. Isso é indelicadeza. Por exemplo, a minha esposa não come nada de porco e de frango. Às vezes eu digo, olha, ela come carne, outra coisa, mas não come isso aqui, isso aqui. Que às vezes é um erro também, tá?
As pessoas é convidado para outras casas, e talvez você pergunte qual os hábitos alimentares, né? Que é possível. Não se pergunta, também não foi dito, e chega lá, não tem. Ah, eu sou vegetariano e não tem. É por falta de dizer assim, olha, vou jantar, mas fulana não come isso, se tiver, fica à vontade, né? As pessoas não comem carne, etc. Lembra, isso aqui é um jantar, que às vezes é convidado. Quando é aquela coisa mais informal, que cada um leva uma coisa, aí tudo bem, né? Isso aqui estou falando da ideia de formalidade, tá? E a pessoa se obriga a responder, não. O correto é perguntar, posso servir mais vinho? Então, você quer mais? Não, mas aí ele está falando, eu posso ficar lá, mas assim, numa formalidade eu fico. Mas vai depender quando, às vezes não fica na mesa. Aí ele está perguntando, você quer mais carne? Você quer mais salada? Ele está dizendo aqui, assim, aliás, né? O correto, posso servir mais carne? E não quer. Ah, eu estou falando uma coisa formal, tá, gente? Não na informalidade, por favor. Na informalidade, aí a bagunça já é formada mesmo, cada um pega o seu, etc. Mas tem, eu estou falando da formalidade, né? São coisas aí mais, né? A gente tá, às vezes nem é acostumado com essas coisas, tá? E não vá para cá dos outros achando que você vai fazer um semiceps, né? Um prato gigante. Lá é a la francesa, às vezes, que é pouca coisa, entendeu, né? Tem lugares que, né? Aqui está um exemplo, né? Do prato que é na mesa, né? E a inglesa, o garçom traz o prato que se chama empratado e serve diretamente ao convidado. Outra forma é ter uma mesa de apoio onde o garçom monta o prato e serve especificamente a cada convidado. Ou seja, ele traz carne, ele traz sei o que, coloca lá, entendeu, né? É mais ou menos assim, tá? No restaurante, hoje é comum que as comemorações de algumas ocasiões especiais sejam realizadas em restaurantes. Nessa situação, o anfitrião deve chegar mais cedo para receber os convidados. É embaraçoso para qualquer pessoa ter que esperar sozinha em um local público para ser recepcionada. Tornou-se muito comum convidar amigos para comemorar aniversários em restaurantes. Assim sendo, não há obrigatoriedade de se levar presentes. Sua presença já é considerada um presente, entendeu, né? Tem gente que fica com raiva que o cara não levou nada. Cuidado, viu? E ainda tem um agravante. O cara convida as outras pessoas e o convidado é o que paga a conta. É o convidado que. Você tem que ter cuidado. É o cara pergunta: eu vou. Como é que é a história lá na hora de pagar? E ainda tem um sacana, né? Que vai dizer assim. E que vai rachar a conta e diz assim: eu não vim para comer nada, mas fica beliscando, né? Como mais do que todo mundo. Tem que pagar a conta do mesmo jeito. Tá? Etiqueta em funerais. O funeral é o tipo de evento dos mais delicados, porque há momentos em que não se tem o que dizer. Falar o que para quem acaba de perder alguém querido? Não existe texto perfeito para demonstrarmos nossa solidariedade em situações que envolvem falecimento. Como então devemos nos comportar? Né? Que é uma coisa que acontece. Na maioria das vezes, basta nos fazer presentes. Comparecermos com um abraço, uma frase, uma palavra, pêsames. Os meus pêsames, né? Claro que é o grau de intimidade que determina a participação de alguém numa hora difícil da vida de outra pessoa, de uma família. Há várias maneiras de prestar solidariedade, como rosas, flores, cartões, com mensagens verdadeiras, telegramas e até mesmo as mensagens eletrônicas são aliados para a demonstração de sentimentos. Tá? Hoje na rede social a gente faz muito isso, manda, né? Acontece isso, tá? E assim vai. Aqui está um exemplo. Esse foi do Ayrton Senna, né? No velório, cumprimente as pessoas mais próximas ao falecido, esposa, pais, filhos. Logo em seguida, ao sepultamento, costuma-se cumprimentar novamente as pessoas da família. Mas agora não usa as frases. Meus pêsames, você já deu os pesos para o cara, quer matar de novo até a pessoa. Sinto muito. Um gesto simples de carinho em silêncio é melhor do que qualquer palavra. O cerimonialista, olha aí ó, quem quer ganhar dinheiro, o cerimonialista de funeral. Dá dinheiro, rapaz, olha aí. Dá para trabalhar em preço funeral, né? Mas bem. O cerimonialista fúnebre tem de saber cuidar da postura, fazer pausas imediatas durante a leitura de homenagem
ao falecido e prestar atenção ao tipo de olhar ser dirigido ao público. Você sabe que os caras ficam alegres, né? KKKK, não dá, né, meu? Eventos fúnebres, como todos os eventos, têm suas normas e regras, tendo respeito ao próximo, a descrição indispensável aos que estão presentes. Portanto, nada de chegar, cumprimentar e sair rapidamente para conversar lá fora sobre política e outros assuntos. Isto é uma demonstração de respeito com os familiares falecidos. Dicas de como se comportar no velório. Agora, ninguém perguntou como se o morto deve se comportar no velório, né? Aí não sei, meu filho. Deixa... Já pensou o morto se acorda lá? Como aconteceu em alguns casos, depois volta de novo? As roupas e acessórios devem ser as mais discretas possíveis. Evitar decotes ou usar de saias curtíssimas também é de bom tom. Jamais perguntar sobre a vida do falecido. Idade, morreu de quê, se lascou de quê, aquela coisa toda, né? Nem fazer comentários piedosos. Ele era tão bom. Você vai ver tudo, passa logo. Eu cabalá, né? Esse aqui, o luto é assim, né? Tem gente tão maldosa que vocês não sabem da missa um texto. Difícil. Independentemente de sua religião, aproxime-se e fique em silêncio por alguns instantes. Se você estiver representando a empresa, procure as familiaridades e coloque-se à disposição. Tá? Permanecer no velório pelo menos 30 minutos, pense. Se fosse um coquetel, você ficaria quanto tempo? Nunca elogie a aparência do falecido. Sempre desligue seu celular. Curiosidade, o entendimento sobre a morte varia de acordo com a cultura. No México, por exemplo, o dia de finados não é um dia triste, é o dia de grande manifestação da cultura mexicana. Para eles, a morte não é o fim. Assim sendo, este dia é comemorado com alegria, alegria de estar em contato com as pessoas queridas que se encontram em outra dimensão. Então, é muito comum as noivas e debutantes tirarem fotografia dos cemitérios, como forma de se integrar aos entes queridos, ou de como deixar viva a imagem deles ou a memória deles. A do Japão tem uma cultura também, tá? Que não é comum para nós, mas para o México tem uma tradição, tem festa, tem tudo. E vão para o cemitério, jantam no cemitério, tudo é uma questão cultural. Para nós pode ser estranho, para eles não. Não quer dizer que todos fazem isso, mas é uma forma de lembrar daquelas pessoas que se foram, tá? Então é um exemplo aqui. Em resumo, estudamos sobre a importância da etiqueta e das boas maneiras em diversas ocasiões, inclusive em velórios e a postura correta para cada ocasião. E aqui, gente, eu encerro esse material, que vocês podem dar uma lida do que tem aqui, bababá, né, tem outras coisas, né, cuidados dos professores, currículo, tá? Então, gente, hoje a gente encerra essa parte cerimonial de eventos e na próxima semana a gente continua com protocolos acadêmicos. Aí a coisa é o mais chatinha que tem, mas fica à vontade se quem queira falar, tá? Né? Mas tem que entender como funciona. E a ideia do curso, gente, é a gente qualificar. É uma pena que muitas empresas, muitas pessoas deveriam ter um conhecimento básico, tá? E não tem. E depois você dizer, isso aqui é frescura. Não, moço, isso aqui é regra. É porque você não tem conhecimento. Ou seja, você tem a ignorância. Ignorância não é arrogância. É falta de conhecimento daquilo ali. Né? Por isso que tem que ter por isso que quando eu vou aumentando o meu grau de posicionamento, eu tenho que saber quais são as regras em determinadas situações. Tá? As regras. Isso é crucial. Alguma pergunta que eu não fazer? Alguma pergunta? Lívia, Marcos Vinícius. Oi, professor, bom dia. Não tenho nenhuma pergunta. Não esqueci de você, não. Eu vou já terminar lá a declaração. Tá? Tá bom, obrigada. É porque apareceu umas coisas de última hora aí que, quando menos espera, cadê lembrar das coisas? Não, eu entendo, professor, tranquilo. Só para esperar um pouquinho, tá bem? Mas eu acho que até amanhã já sai, viu? Eu vou correr atrás para fazer isso. Tá Então, bom. tá, gente, a questão de evento é assim, conhecimento técnico, isso não quer dizer que é frescura. Quanto mais eu vou aprendendo isso, é um ramo que muito bom, dá trabalho, mas nem todo mundo está preparado para isso, precisa se preparar. Né? É uma coisa que eu vejo nas empresas isso, e as empresas elas não tomam nota, e quem trabalha com colação de grau, formatura, fecha daquilo, tem cada barbárie que fazem, né? Absurda, assim. Uma colação de grau, na época da minha esposa,
A empresa fez de uma empresa foi contratada para fazer uma colação de grau uma, de uma formatura de uma colação de grau particular. E eles quebraram todos os protocolos. Todos. Cantaram na hora lá que estava colando grau, que não poderia. Nós vamos cantar a música aqui, não sei o quê. Não pode isso. Ele pode ter até uma música para a entrada das pessoas, né? Pode ser cantado, mas existem ritos, existem momentos. E eles quebraram todos. É uma empresa que não tem conhecimento de causa. Me desculpe, mas eu disse, isso aqui é uma bagunça. E pior ainda é a universidade, a faculdade, que deixa isso, porque tem normas, né? Uma coisa quando a gente está lá, outra coisa quando não está, mas é só, é cuidado com isso aqui. Por isso que tem que ter muito cuidado, que não vai ser uma coisa mais formal, acaba sendo uma bagunça, né? Eles querem botar 500 pessoas para falar, querem botar o tempo que quiserem, né? Às vezes certas ornamentações inadequadas em cima da mesa, querem botar um jarro de flores que cobre até o cara que é no centro, eles não sabem, não dá, você tem que ter muito cuidado até com ornamentação. Um adorno de flores em cima da mesa, ele pode tirar a visão da pessoa que é o chefe do evento. Tem situações, entendeu? Que tem que ser visto isso, porque falta de conhecimento técnico. Né? Sem contar outras coisas que os eventos acontecem. Alguma pergunta mais, gente? Se não tem, próxima semana, conforme o nosso calendário, nós vamos entrar agora em. Lembrando, deu uma lida o que diz o hino nacional, né? O artigo 30, ele fala lá. Eu até passei a ler para vocês no grupo do WhatsApp. É engraçado que o artigo 30, eu vou mostrar para vocês aqui só para terminar, tá? O artigo 30 que fala das leis. Deixa eu ver se isso aqui é. Vai ficar um pouco pequeno para vocês, mas vou ler. O artigo 30, o caput do artigo 30, ele fala do respeito devido à bandeira nacional e hino nacional. Gente, não sou eu que estou dizendo aqui, por favor, tá? É a lei, está em vigor até hoje. Eu acho que deveria ser mudado isso, mas está da década de 70, meu filho. Você sabe qual era a década de 70, né? O caput do artigo 30 diz assim: nas cerimônias de hasteamento. Opa, deixa eu botar aqui. Peraí. Deixa eu botar na página aqui. Nas cerimônias de hasteamento ou arriamento, nas ocasiões em que a bandeira se apresentar em marcha ou cortejo, assim como durante a execução do hino nacional, todos, claro, com exceções de situações, porque aqui, por exemplo, o deficiente que está na cadeira de rodas, que não consegue, não vai, a pessoa que está debilitada não vai, entendeu, né? Por isso que deveria ter adequações, mas vamos lá. Todos devem tomar atitude de respeito, de pé e em silêncio, entendeu, né? Ele não está falando que é antes, é durante a execução do hino nacional. Os civis do sexo masculino com a cabeça descoberta, se tiver chapéu, boné, tem que tirar, e os militares em continência, segundo o regulamento das respectivas corporações, tá? Por exemplo, não sei se vocês já viram no interior, quando as pessoas vão com a missa que estão lá rezando, eles tiram o chapéu em forma de respeito, etc. Engraçado, né? São pessoas que têm tudo porque tem. Isso eu estou dizendo que está na lei, tá, gente? Eu sei que quando a gente vai colocar o hino nacional instrumentalizado ou vocal, as pessoas cantam, batem palma, dançam e fazem o que querem, né? Mas vocês podem alegar, de acordo com a lei, sobre o hino nacional, artigo 30, faz se quiser, né? Se você vê alguma pessoa não cantando, né, apesar que hoje se cantam, mas até militar deveria não estar cantando. Mas se, por exemplo, eu estava vendo algum cerimonial aí, quando após o presidente, né, lá, eles não cantavam. Era continência em forma de respeito. Então, não é inventado, estou dizendo assim, o que está na lei, mas cada um cabe o que quer, né? Deixa para lá. Ele fala, né? Em respeito. E não quer dizer que a mão é no peito, entendeu, né? É atrás, é no meio. Agora, braço cruzado não dá, né? Tá, gente? Agora, os militares, ele têm uma obrigação, que é continência. Entendeu, né? É porque isso é uma regra deles, tá? Mas os civis tem uma diferença, mas não há uma regra para o civil, se é a mão no peito, etc, né? Mas é de frente para a bandeira, entendeu, né? Se tiver a bandeira, é de frente para a bandeira.
mas são ritos que aí só acontecem nos lugares mais altos, nos cargos mais altos. Mas não estou inventando. Isso está no artigo 30. Qual é a lei, professor? Vamos lá, artigo 30 da Lei 5.700, de 1º de setembro de 71. Tem algumas alterações em 92, 2016, ó, tá vendo? Tá? Eu estou só passando aqui o que houve mudança, mas quando você vai lá para a mudança, não tem muita coisa de alterar aí, não. Eles não alteraram isso. 2009, entendeu? Aí tem algumas leis que foram alteradas, tá ok, gente? Não fui eu, ó, 2016. É porque aqui diz, redação dada pela lei tal. A lei 13.413, 2016, é para o artigo 24, inciso 4º. Houve uma nova redação. Ele não mudou tudo, entendeu, né? Continua, tá? Aí houve uma mudança no hino nacional do artigo 25, inciso 3º, na abertura de competição esportiva organizada pelas entidades integrantes do Sistema Nacional do Desporto, conforme tal. E outro equívoco, o hino nacional tem que ser colocado na íntegra, tá? É o que diz a lei, e aí a gente tem que entender o que diz a lei. Gente, muito obrigado, até a próxima semana aí, tá? Para a gente falar sobre isso, e depois eu libero as atividades, não se preocupe, vão fazendo, deixa guardadinho lá, quando eu liberar vocês colocam. Ok? Obrigado aí e até o próximo. Bom dia a todos. Bom dia. Professor, Oi.